Boa tarde, meu povo. Boa noite, bom dia para quem for assistir essa live depois. O tema é um tema que me foi pedido para esclarecer, para entrar em mais considerações. Para quem me segue no Instagram já sabe que uma das minhas primeiras postagens logo ali em cima é a postagem desse tema, que a desintoxicação leva até 7 anos. Ou leva em torno de 7 anos, né? Então, me pediram para explicar um pouco melhor isso e cá vamos, né, fazer isso. Mas dá uns minutinhos aí para todo mundo ir entrando. Boas-vindas. Deixa eu ver quem já tá aqui. Oi, Lu, Newton. Oi, Arthur, tudo bem? Shirley, Caio, Lúcia. Enfim, pessoal que tá entrando. Boa tarde, gratidão aí pela presença. A gente já vai entrar nesse tema para explicar um pouco mais, né? Porque algumas pessoas às vezes veem esse post que eu comentei no meu perfil, que é um dos primeiros, né? Que eu coloquei um pinzinho nele ali, que eu acho ultra importante, e não entende, e fica, como assim? Desintoxicação leva 7 anos? Que é isso? Meu Deus, então vou desistir, vou chutar o balde, esquece. Né? Muitas pessoas às vezes pensam assim, como outras pessoas pensam, caraca, então eu nem comecei ainda a minha desintoxicação direito? Então hoje a gente vai entrar nesses pontos. Bom, para lembrar um pouquinho, eu gostaria de dizer para vocês que é super importante que se vocês tiverem quaisquer comentários, quaisquer perguntas, mandem aqui embaixo nesse balãozinho de interrogação, tá? Porque é um balãozinho aí que depois fica mais fácil de pescar as perguntas de vocês. Eu não vou responder nada agora, eu vou entrar no tema e vou deixar para responder no final, tá bom? Então, tô vendo que já subiu uma pergunta aí. Gratidão pela pergunta, mas manda para mim no balãozinho, tá, meu bem? Que aí eu já entro lá. Primeiro de tudo, assim, antes da gente entrar no tema de uma maneira mais profunda, eu tenho algumas anotações, tá? Então, sempre que vocês me verem olhando para baixo, é porque eu tô olhando para as minhas anotações. Eu gosto de fazer anotações para eu também não devagar demais e buscar ser concisa. Vocês sabem que eu tenho uma tendência a me empolgar e me alongar, né? Então, a minha intenção é sempre tentar ao máximo ser concisa. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou ler para vocês uma tabela que é retirada de um instituto, que é dos Estados Unidos, esse instituto, que é chamado Instituto Hippocrates, Hippocrates Institute, e que esse instituto estuda desintoxicação há muitos anos. Para quem já está nesse meio de estudo do crudivorismo, frugivorismo, higienismo há bastante tempo, vocês com certeza conhecem a pessoa que fundou o instituto, que é a Anne Wigmore, e ela foi uma das primeiras difusoras, ou falar difusoras? Acho que sim, né? Uma das primeiras pessoas que difundiu a ideia do suco de grama de trigo. E a ideia dos brotos, não germinados, que nem as pessoas fazem no Brasil, só o narizinho saiu e comem. Não, brotos, tá? Ela foi uma das primeiras pessoas que difundiu essa ideia. E ela realmente, assim, uma pessoa incrível. E esse instituto dela é um instituto que tem realmente grana para pesquisar mais a fundo o que é desintoxicação de verdade, sem ser aquelas pesquisas pagas pela indústria e que fazem a gente acreditar que a gente precisa de tal suplemento, daquilo, de outro, que são pesquisas que são, de certa forma, a gente sabe, tendenciosas, né? Então, a gente tem que tomar todo cuidado com as pesquisas e artigos que a gente lê por aí. Saibam compreender se é verdadeiramente uma pesquisa fidedigna, ou se é uma pesquisa comprada, ou se tem conflitos de interesses, né? Muitas vezes a gente tem que começar a entender um pouco mais de como ler artigo científico, tá, gente? Mas hoje não é a nossa intenção aqui, só tô dando esse preâmbulo para também dar um tempo das pessoas irem entrando para a live. Mas eu vou começar por esse ponto. O Instituto Hipócrates, que eu acabei de mencionar, fez essa pesquisa, e que é uma pesquisa que demonstra o tempo que a gente precisa para desintoxicar o corpo como um todo, tá? E o que eles encontraram? Que dependendo da pessoa e dependendo do nível de processo de desintoxicação que cada um se propuser, em torno de 7 a 10 dias a gente consegue desintoxicar, eliminar em torno de 40 a 50% da parte aí dos tóxicos que estejam dentro da gente. Mas isso depende de qual é o processo de desintoxicação que a gente está falando, tá bom? Então, é uma média, para vocês terem uma noção. Se alguém se propuser, por exemplo, fazer uma Spirale, né?
e que é um processo relativamente profundo de desintoxicação. Fazer uma Spirari, que é dentro do protocolo de Solid Food Vacation, e eventualmente seguir mantendo uma alimentação 90% a 100% crua, né? E quando ingerir qualquer coisa cozida não for uma coisa que seja densa, que cause muito muco, esse processo que eu vou passar aqui para vocês é válido, tá? Então, dentro de uma Spirari, vocês conseguiriam eliminar em torno de 40% a 50% do que seria a toxicidade mais grossa do corpo de vocês, tá? E a partir daí vocês entrariam nos nitty-gritty, né, que eles chamam em inglês, que seriam os detalhezinhos, tá? E aí eu vou explicar como é que funciona. Então, até 1 ano e meio da gente manter um processo de depuração, e depois eu vou explicar melhor como é que é isso, né? Mas até 1 ano e meio da gente fazer uma manutenção de um estilo alimentar, de um estilo de vida, porque vai além da alimentação, tá? Desintoxicação. Até 1 ano e meio a gente vai estar fazendo a maior parte da limpeza e reparação do trato digestivo, tá? E remoção de depósitos de gordura e calcificação. Calcificação pode estar nas veias, depósito de gordura pode ser no corpo como um todo, como pode ser também nas veias, tá? Então, até 1 ano e meio é o tempo que a gente tem, usualmente, para fazer essa parte inicial esse segundo trabalho, entre aspas, grosso, né? Depois daqueles dias iniciais de aprofundar mais no protocolo mais legal aí. Não é, por exemplo, Eli, eu vou fazer 7 dias a 10 dias de alimentação 80% crua e 20% cozida, isso é uma desintoxicação? Não é nesse nível que a gente tá falando, tá? Então, daqui a pouco eu vou explicar melhor. Então, até 1 ano e meio, a gente precisa desse tempo para fazer essa limpeza mais geral do trato digestivo. E trato digestivo vai daqui até o ânus, tá? Até lá embaixo. Então, pega intestino também, os intestinos, pega estômago, tá? Tecido epitelial dos intestinos, do estômago, por aí vai. E também a remoção, tá? Dos excessos de gordura e calcificações. De 1 ano e meio a 2 anos é o tempo que a gente precisa para limpar e regenerar outros tecidos moles e ligamentos, tá? Então, a gente precisa desse tempo, 1 ano e meio a 2 anos. De 2 a 5 anos, olha só como é diferente, né? Algumas pessoas podem demorar 2 anos, outras pessoas podem levar 3, 4 ou 5 anos, para limpeza e regeneração mais profunda, inclusive da estrutura óssea, cartilagem e ligamentos de novo, tá? Eles mencionam isso novamente. 5 anos e meio a 6 anos é o tempo que a gente precisa para reposicionar, né, os órgãos. Renovar e reposicionar os órgãos. Porque, principalmente para pessoas que às vezes estão com sobrepeso, os órgãos mudam de lugar, tá? Por exemplo, a gente às vezes observa que o estômago fica mais apertado, ou o pulmão, e pessoas muito obesas, por exemplo, não conseguem respirar tão bem, e há uma mudança de conformação dos órgãos internamente. Então, a gente precisa de 5 anos e meio a 6 anos para reposicionamento e regeneração desses órgãos, tá? 6 a 7 anos para limpeza e regeneração, principalmente neurológica. E quando a gente fala disso, não é só cérebro, tá? É todo o tecido nervoso, que vai estar no corpo inteiro, tá bom? Então, quaisquer questões neurológicas, cerebrais, são questões mais profundas mesmo e que podem precisar de mais tempo numa depuração, num estilo de vida mais sutil, mais desintoxicante, tá? E aí, só para curiosidade de vocês, eu fiz algumas pesquisas e anotei aqui e vou trazer. Uma célula da epiderme, ou seja, pele, epiderme, parte um pouco mais profunda, não é necessariamente, né? Essa parte aqui de superficial, tá? Uma célula da epiderme precisa de 30 dias para sua renovação, tá? A cada 30 dias ela é renovada. Então, imagina que a cada 30 dias a gente tem uma nova pele, né? Uma nova camada, tá? Gengiva precisa de 1 a 6 dias. Então, a gente está sempre renovando, imagina, né? A gente observa que esse tecido é um tecido que está sempre em constante renovação, tá bom? Já uma célula da nossa parte esquelética, ossos, pode demorar até 10 anos, tá? Mais ou menos, para algumas pessoas menos, para outras mais. Vai depender de muitas coisas. Pode levar até 10 anos para a renovação de uma célula esquelética. Então, só para vocês terem uma noção de como é que funciona. Então, essa pesquisa do Instituto Hipócrates, que trouxe essa estimativa de quanto tempo para a renovação de cada parte específica do corpo,
fez esse nível de pesquisa e acompanhou pessoas por muito tempo. Depois vocês olhem o Instituto Hipócrates, eu já não lembro quantos anos ele já existe, mas joga pra cima de 40 anos aí que ele já existe com certeza, tá? E eles têm muita experiência com isso. Então a minha intenção era trazer isso aqui para vocês entenderem como é que funciona. E aí, o que eu quero explicar aqui um pouco? Porque às vezes a dúvida das pessoas é, desintoxicação a gente demora aí 1 ano e meio para, né, que nem o primeiro que eu falei, 1 ano e meio para a maior parte da limpeza e reparação do trato digestivo. Que tipo de alimentação, que tipo de hábitos vão propiciar essa oportunidade de regeneração e de limpeza? É claro que o nosso corpo como um todo, ele tá sempre se limpando, isso faz parte dessa máquina aqui. Porque essa é a maior função do nosso corpo, autolimpeza, autorregulação a todo momento. Só que, imagina, é parecido com o nosso carro. Nosso carro, ele é uma máquina que tá aí para funcionar. Mas se você não troca o óleo do carburador, se você coloca diesel ao invés de gasolina, caso seu carro seja, né, movido a gasolina, se você não limpa, os vidros, a parte interna do motor, se você não leva para fazer um check-up, se você não enche os pneus de tempos em tempos, enfim, vocês entendem, tá, gente? Eu não sou a maior conhecedora de carro, mas tudo que um carro precisa fazer para continuar fazendo aquele check-up anual que todo mundo precisa fazer no carro, né? Levar para dar uma limpada, né? Para regular. A gente precisa pensar que o nosso corpo é igual. Só que ao invés de um carro, que é material quase que inerte, o nosso corpo está constantemente sendo modificado pelo nosso entorno, pelo que a gente coloca para dentro, pelas conversas que a gente tem, pelo estresse do dia a dia, pelos possíveis excessos de sono, dormir demais ou dormir de menos. Normalmente é dormir de menos. Mas excesso de exercícios ou falta de exercícios, pelo excesso de alimentos que são inflamatórios, ou pela falta de ingestão de alimentos que verdadeiramente auxiliam na depuração. Aí a gente começa a precisar de check-ups mais correntes, que não demorem tanto, né? 1 vez por ano, que nem um carro, tá? Mas fazendo essa alusão do carro, o nosso corpo é parecido. Não dá pra gente acreditar que ele vai funcionar bem, vai continuar rodando, se a gente não cuida dele. E qual que é o estilo alimentar que propicia a desintoxicação? A nossa espécie é uma espécie frugívora, né? Então, biologia comparativa, fisiologia explica isso. A gente enxerga cores, isso quer dizer que a gente deveria conseguir entender quais são as frutas que estão maduras, quais não estão, quais estão podres. A gente tem um olfato que auxilia a gente compreender principalmente o olfato que capta nuances, mas não tanto que nem um cachorro, porque a gente não precisa tanto. O nosso foco do olfato é mais saber se aquilo tá bom ou ruim em nível de alimento, tá? Se aquilo é tóxico ou não é, né? Em nível até do nosso arredor, tá bom? A gente tem polegares opositores, ou seja, a gente tem esse movimento de pinça para coletar, para catar frutas. Nosso trato digestivo, ele é muito similar ao trato do bonobo. E o nosso trato, ele é maior do que o trato do carnívoro, né? Que o carnívoro é tubular e curtinho, para sair logo, porque carne é super acidificante. Não dá para ficar dentro do organismo de uma pessoa, né? A gente acaba se machucando. Então, é maior. Então, isso significa que a gente não veio para consumir carne, tá? E, ao mesmo tempo, é menor do que um herbívoro. Ou seja, a gente não veio para ficar comendo mato só. Claro que a gente precisa de algum nível de verdes, tá? Para auxiliar até a alimentar bactérias boas aí no intestino. Mas o nosso foco, a nossa ingestão é do frugívoro. Existem muitos animais frugívoros e nós somos um dos seres frugívoros desse planeta. E aí, na alimentação frugívora, é a alimentação que justamente vai auxiliar a gente a manter essa máquina funcionando legal. Vai auxiliar na desintoxicação como um todo, tá? Porque é o seguinte, muitas pessoas às vezes vêm falar que, Eli, você viu que agora tá a maior febre da alimentação carnívora, alimentação de carne crua ou só carne e folhas, que muitas pessoas conseguem ótimos resultados. Tem que olhar de onde essa pessoa partiu. Porque a alimentação que é tida como carnívora mesmo, não sei se vocês já viram, é carne orgânica,
Eu acho que eu tenho até uma linha que leva queijo, mas queijo que é curado e que não tem nenhum conservante, por aí vai. É tudo orgânico. Não leva nada que não seja orgânico. E é um alimento que tem um item, basicamente. Não é que nem a alimentação da maior parte das pessoas hoje em dia, que é um monte de coisa processada, que é um monte de farinha, que é um monte de grãos, um monte de leguminosas que não fazem parte da nossa alimentação natural. Então, é óbvio que se uma pessoa partiu de uma alimentação McDonald's uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, pizza uma vez por semana ou mais, massa, arroz e feijão, processados, biscoito, por mais que comesse um pouco de fruta, um pouco de salada, se a pessoa tá ingerindo esses outros, ela tá se intoxicando super. Se ela parte para uma alimentação carnívora, ela vai estar tirando esse monte de tralha da alimentação. Então é óbvio que no curto prazo ela vai sentir e vai notar uma melhora. Mas não é a nossa alimentação natural, tanto que eu não lembro o nome dele, depois se alguém se interessar super me fala, que eu posso procurar de novo e mandar o artigo. O cara que escreveu um dos primeiros livros sobre alimentação carnívora para o ser humano, como a melhor coisa, uma panaceia, hoje em dia já não come mais. Ele falou que foi um tiro no pé, ele se machucou super, começou a ter um monte de problemas. E a carne, assim como o feijão, tá? Obviamente em níveis diferentes, mas assim como o feijão, assim como as castanhas em excesso, assim como, por exemplo, o ovo, o leite, é acidificante, tá? Uma alimentação que é baseada em proteína, independentemente de ser de fonte animal ou de fonte vegetal, tá? Baseada em proteína é acidificante. E a alimentação acidificante não regenera tecido, não depura corpo. Inclusive, faz com que a gente torne essa depuração cada vez mais lenta, atrapalhe essa máquina, né, que eu fiz a alusão do carro no início, atrapalhe essa máquina que ia fazer a sua própria limpeza. Boa tarde, meu bem. Boa tarde a todos aí. Leandro mandando boa tarde. E Flavinho falando que a carne é acidificante, isso mesmo. Mas enfim, entenderam o que eu quis dizer? Então, para uma pessoa que comia muita besteira, passar para uma alimentação paleo, que na teoria é uma alimentação que são alimentos integrais, entre aspas, né? São alimentos que não é um monte de besteira, é um monte de processado. Vai estar, de certa forma, melhorando em comparação com a alimentação anterior. Mas no longo prazo é um tiro no pé. O nosso corpo não consegue processar os metabólitos. E vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E aí o tiro sai pela culatra. Ou melhor, o tiro sai nos rins, o tiro sai no intestino. A gente começa não só a aparecer coisas na pele, como ficar com um cheiro horrível. Isso são as menores coisas, né? Porque o problema maior é que muitas vezes as pessoas olham, um carnívoro que é bem apessoado, né? Como diria minha avó. Que tem uma cara de saudável, que tem um corpo maravilhoso, e a gente se vende pelo visual da pessoa e acredita que ela é super saudável porque ela tem cara de saudável. Lembrando que, inclusive, né, gente, mídia social engana muito. Mas a gente se vende, às vezes, pela cara da pessoa, que a gente tá comprando a capa e não o conteúdo, né? Que nem aquela coisa do livro, né? Muitas pessoas compram o livro pela capa. E aí a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então, uma alimentação à base de proteína é acidificante. Uma alimentação que é muito focada na proteína é acidificante. Até a Lu falou aqui, ó, o engano do século, a proteína. A maior parte das pessoas não é deficiente de proteína. É deficiente de fibras. É deficiente de micronutrientes, é deficiente de energia vital, é deficiente de alimento vivo, a maior parte das pessoas né? Enfim, então eu tô olhando aqui para as minhas anotações, né? O que a gente tem que lembrar é que, inclusive, a gente vai acabar ouvindo muitos médicos e muitos nutris falando, não, tem que comer proteína animal, é necessário para nossa saúde, é muito preciso, se não comer você vai ficar mal, não vai ganhar massa, vai blá. Enfim, não é por aí. Infelizmente, as pessoas na alopatia não estudam cura. Eles estudam tratamento. Tratamento não busca cura. Tratamento busca te manter ali, ó, numa linha tênue entre se sentir mal e se sentir bem, para que você continue comprando remédios, comprando besteira, para que você continue dopado,
para que você continue querendo farinha, querendo processados, querendo carne, querendo queijo, querendo televisão, querendo todas as coisas que te mantêm, ó, blindado e sem noção alguma do que é a verdadeira vida. Pão e circo. Lembram? Época de escola da gente estudar o pão e circo. Olimpíadas. Claro, isso deu super força ao esporte, tá, gente? Mas o que eu tô dizendo, tem um monte de coisa acontecendo no mundo e tá todo mundo vendo a Olimpíada. Né? E não é que eu queira dizer que a gente tem que ficar ligado nas desgraças. Não, eu nem vejo TV, gente, muito menos leio jornal. Eu acho que a gente tem que fugir da gente se tapar com conteúdos vazios. Se aquilo não edifica, se aquilo não agrega, passa pra frente. Vou dar só uma pausa, um parênteses aqui, gente. Eu queria... recentemente eu tava assistindo... Eu assisto muitos podcasts, eu sigo várias pessoas aqui do Brasil que eu acho que são incríveis. E que eu ouvi recentemente eles falando uma coisa que eu achei super legal. Eu falei, gente, eu nunca fiz uma live. O meu canal, como vocês podem ter visto, é um canal que não é muito pequeno, mas também não é grande. As minhas palavras não chegam a muitas pessoas. Tenho quase 9 mil seguidores, isso é muito pouco. Então, são palavras e são conteúdos que poucas pessoas têm acesso. Eu não estou dizendo que eu sou detentora da verdade, não. Mas o meu intuito é sempre quebrar paradigmas. E eu sinto que, assim, se vocês puderem, sempre que vocês virem algum conteúdo meu que vocês gostarem, seja uma live, repassa, curte, coloca coraçãozinho, né? Porque, assim, só assim que mais pessoas vão alcançar esse conteúdo. Infelizmente, a gente sabe que o Instagram... não tá nem aí se o conteúdo é bom ou ruim. Mas se alcança mais pessoas curtem, mais pessoas veem, aí ele acredita que o conteúdo é bom. É a coisa da capa. Só vê a capa, né? Não vê o conteúdo. Então eu peço que vocês repassem. E eu, inclusive, comecei a postar sempre essas lives salvas no YouTube, depois, no dia seguinte da live aqui, para que outras pessoas possam compartilhar até com familiares que às vezes não têm acesso ao Instagram, ou que não tem paciência de assistir live depois gravada, né? Porque eu sei que o Instagram não facilita, é chato, né? Não volta no lugar que você parou, eu tenho que voltar lá no início. Então eu comecei a postar no YouTube pra isso. Eu peço que vocês divulguem. Porque, infelizmente, é um tipo de conteúdo que talvez tem tanta gente que poderia se salvar ouvindo coisas desse tipo. Porque no final das contas, a alopatia, que nem eu falei, voltando para aquele ponto, né? Ela só sabe tratamento. Não sabe cura. E tratamento tem, ó, 3 possibilidades. Remédio, cirurgia e seria a radiação. Podendo ser até radioterapia, né? Só tem esses 3. A pessoa não foge desses 3. Minha mãe morreu nesses 3 de câncer. A minha mera tentativa na época que eu ainda estava meio incipiente, começando a estudar mais sobre alimentação crua, viver isso tudo. Claro, ela não ia me ouvir, eu ainda não tinha tanta experiência, eu não sabia conversar sobre isso, algumas perguntas que ela me fazia eu não sabia responder, e por isso eu comecei a estudar. Então a sugestão que eu dou pra vocês todos, se pra vocês ressoa, se vocês querem entender mais, se vocês querem saber desintoxicar, se vocês querem saber alcançar esse nível de até falar com as pessoas e não se sentir coagido, e de às vezes se esconder e não falar mais sobre porque você não sabe responder, estudem. E estudar não é pegar qualquer livro. Tem pessoas que, infelizmente, divulgam conteúdos errados ou antiquados, né? Infelizmente, por exemplo, vou dar aqui para vocês o mito mais antiquado, um dos mitos mais antiquados do século. Frutose causa diabetes. Não vou nem responder, não vou nem falar sobre. Quem já me segue já sabe. É um dos mitos do século. Frutose causa pico de insulina. Frutose não precisa de insulina. Então, enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas eu acho que é isso. E quando a gente começa a estudar de verdade, a gente entende que a gente é tapeado o tempo inteiro pela indústria farmacêutica, a indústria do alimento. Ah, compra esse suplemento aqui que é a melhor coisa do blá blá blá. Ou, ai, não, você não pode ficar sem isso daqui. Ou olha o mesmo produto porcaria, nova embalagem, a pessoa, nossa, que linda essa embalagem. A gente vive realmente, porque nós temos olhos que captam cores. Então, vocês acham que eles fazem o que com as embalagens? Embalagens coloridas, para vocês ficarem super, para vocês eu falo em geral, tá, gente? Eu sei que a maioria que tá aqui não compra nada embalado. Mas embalagens coloridas,
para fazer a gente acreditar que aquilo é maravilhoso. E lá no fundo, o nosso cérebro, que não consegue discernir entre embalagem e casca de fruta, se vê uma embalagem hiper colorida, hiper bonita, já dá vontade de comer. Então, voltando. Como a indústria, perdão, olha, já até misturei. Como a medicina alopática não sabe curar e só vê tratamento, a maior parte das pessoas fica na linha tênue entre sentir, que nem eu falei, mal ou bem, entre morrer e viver, entre ficando só sobrevivendo, e acha que a vida é o pão e circo. Sendo que se a gente realmente se alimenta legal, frutas, majoritariamente, se possível 100% uma alimentação 100% crua ou quase lá, e o pouco cozido que seja um cozido amucoso, a gente consegue alçar voos espirituais mais altos. A gente enxerga o fato de que nós não somos um corpo físico. Nós somos espíritos vivendo uma experiência material e não o oposto. Tá? Então, a gente começa a ver que tem tanta coisa que a gente dá importância, ou que deu importância um tempo antes, que é zero importante, que não faz sentido algum perder tempo com aquilo. E tudo fica mais leve também. Então, torno a dizer, compartilhem conteúdos. Não precisa ser o meu exclusivamente, mas de pessoas que trabalhem nesse sentido, de romper, claro que vocês compartilharem o meu, eu agradeço, mas de romper com os paradigmas, precisam ser compartilhados. Porque a gente está sendo feito de bobo. As pessoas hoje em dia acreditam que, só o alimento e que causa tal coisa. Gente, até eletricidade, 3G, 4G, 5G, 7G, Wi-Fi, ondas eletromagnéticas emitidas pela geladeira, ondas eletromagnéticas emitidas pelo teu liquidificador, pelo teu, obviamente, que todos já sabem do micro-ondas, mas tudo isso faz mal, isso causa câncer. Eletricidade em casa. Quem quiser ler um livro maravilhoso chamado de O Arco-Íris Invisível, ele tem a versão em inglês e em espanhol. The Invisible Rainbow. Muito bom sobre isso tudo. Demonstrando que, inclusive, de um ano para o outro, alguns casos de câncer aumentaram em mais de 100%. Quando começaram a instalar energia elétrica nos Estados Unidos, em outros países. Isso 1.700 bolinha, 1.800 bolinha, já não lembro mais as datas. Mas, enfim, pra vocês terem noção de como saúde não é só o que a gente vê. É um iceberg gigante com uma pontinha para fora e o resto para dentro. E aí, a gente tem que tomar cuidado com essa ideia da alopatia, de remédio, de cirurgia. Porque no final das contas é só suprimir sintomas, não vai resolver nada e só vai suprimir sintomas. E aí, por exemplo, eu tenho um pai que é médico e meu pai sempre me faz essa pergunta. Mas minha filha, como é que você fala isso tudo? Meu pai tem 80 e poucos anos. Como é que você fala isso tudo, sendo que hoje em dia o ser humano está vivendo bem mais? Bem mais? Por que a gente acha que está vivendo bem mais, sendo que na Índia já se vivia às vezes quase 200 anos ou mais? Isso não é falado. Ou bem mais? Claro, com que qualidade de vida? A gente viver 10, 15, 20 anos a mais, mas com que qualidade de vida? Porque se a gente olha para países como Equador, ou Índia, ou até Tailândia, Camboja, a gente vê senhores, senhoras com 80 e poucos, 90 anos, trabalhando no campo, felizes, sorridentes. E aí? E aqui? E nos Estados Unidos? Cadê essa galera no trabalho braçal, feliz, sorridente, forte? A maioria tá barrigudo, ou tá com dor, ou tá com um monte de problemas, ou deprê. E a gente tem que sair disso. Então, essa desintoxicação em 7 anos, voltando para esse assunto que eu acabei dando uma fugida do assunto, é a gente compreender que não existe pílula mágica. O nosso corpo, ele vai sofrer as consequências das nossas decisões. Se a gente, por 15, 20, 30, 40 anos, comeu a alimentação standard de hoje em dia, café da manhã, pão, leite, ou até para quem comeu um pouquinho melhor, ovo e frutas, e aí mistura, come mamão e ovo, e toma iogurte e granola. Nossa Senhora, Jesus amado. E aí no almoço, arroz com feijão e uma saladinha, às vezes uma batata frita, às vezes um pedaço de carne, às vezes não sei o quê. E aí na parte da tarde, vou fazer um lanchinho, é bolo ou biscoito, ou quem sabe uma pessoa mais saudável vai comer uma fruta ou duas, né? E aí à noite, aquele jantar
Alguns jantar gigante, outros um jantar menor, mas quase sempre processado, ou com muito sal, ou com muito óleo. Esse estilo de alimentação é o estilo de alimentação que leva a gente à fossa da saúde. Porque hoje em dia a noção de que saúde é a ausência de doença é uma noção, no mínimo, deprê. Porque a gente achar que, por exemplo, se a gente vai no médico, o médico fala, você tá ótimo, que é o caso do meu pai, tá? Nossa, você tá muito bem, seus exames estão maravilhosos, mas tá tomando remédio de pressão, remédio de não sei o que, remédio disso, remédio daquilo, você tá ótimo, você é a foto escarrada da saúde. Onde? Cheio de coisa. E que eu, santo de casa, não faço milagre. Porque não adianta nada eu falar. Eu só vivo o exemplo, de vez em quando eu falo alguma coisa. Algumas coisas já mudaram, mas depois outras coisas pioraram. Porque eu não posso mudar ninguém. Da mesma maneira que vocês não podem mudar ninguém. Mudem vocês mesmos. Deixa o resto acontecer. No final das contas, também outra coisa do século é a gente acreditar que a gente pode curar o outro. A gente não pode curar o outro, a gente só pode se curar. Então foquem em vocês. E se o resto for junto, show. Se não for, tá tudo bem também. Quem importa mais pra vocês no universo são vocês mesmos. Porque se vocês não estiverem vivos, não existe universo pra vocês. Isso não é egoísmo, é realidade. Até porque, no final das contas, a gente tem que lembrar que eu sou você, você sou eu. Somos apenas como se fossem... Imagina que o universo caiu no chão e era um vidro e se estilhaçou em vários pedacinhos. E cada pedacinho tem um formatinho e cada pedacinho vê uma coisa de um jeito. Mas todos eles fazem parte daquele vidro enorme. E o que isso significa? Todos nós somos o universo. Se eu sou você e você é eu, se eu me cuido, eu tô cuidando de você. E se você se cuida, você tá cuidando do seu pai, da sua mãe. Então, se a gente tá bem com a gente vibra, porque saúde é vibracional. A gente vibra coisas boas e a gente acaba contagiando as pessoas ao nosso redor. E contagiar num bom sentido, tá? Porque às vezes as pessoas pensam em contágio no sentido ruim. Não. Vibração contagia. Inclusive, vocês vão saber disso porque, por exemplo, se vocês vão na casa de alguém, a pessoa tá hiper feliz. Você não fica feliz junto? Ou se você passa e você senta do lado de alguém no metrô, no ônibus, e a pessoa tá chorando, você não fica triste também? A gente tem que olhar pra gente. Pra gente. E se alguém buscar e quiser entender mais, quiser auxílio, aí a gente pode buscar auxiliar. Ou se a gente acreditar que, olha, não sei auxiliar da melhor maneira. Olha, vê isso, lê aquilo, nananã, e se você quiser mais ajuda, procura tal pessoa, por exemplo. Isso rola muito, né? Vou ler alguns comentários de vocês e vou voltar aqui para as minhas anotações, senão eu divago muito. O Flavinho falou, a melhor medicina é a medicina natural. Em primeiro lugar, depois se não resolver, vem a outra medicina não natural. Eu acredito que, assim, a medicina alopática, ela realmente é muito avançada, do tipo, caiu, quebrou um braço, teve um acidente. Cara, a medicina é incrível. Agora, a pessoa tá com lúpus, tá com diabetes, ou tá passando por um caso de, não sei, tá? Esquecimento, ou hipertensão. Medicina não sabe lidar com isso, tá? Medicina alopática. Leandro falando, excelente exemplo do processo individual de uma causa maior. Do pequeno pro grande, né? E a Lu falou, a gente pode guiar, ajudar, mas cada um é seu médico. A cura é própria, fisiológica, emocional, espiritual, karmática, total. E isso até que você falou do karma, né, Lu? Essa noção de karma, pelo que eu vejo, pelo que eu tenho começado a estudar um pouquinho mais de outras coisas que não é só na lado da nutrição e tal, karma é uma coisa desse plano dual em que a gente vive. Só que a gente já tá começando a vibrar, o mundo já está vibrando numa oitava um pouco mais alta. Então a noção de karma, ela vai passar a ser obsoleta e antiquada para quem conseguir alçar voos mais altos espiritualmente falando. Karma vai deixar de existir se a gente confiar. É claro que no sentido de que dar e receber, né? Você faz e recebe de volta, isso é vibracional e tem um pouco da noção do karma, mas a noção de karma de vidas passadas, esse peso que às vezes a palavra karma tem e existe, vai deixar de existir.
E a ideia do mundo dual, do bem e do mal, da luz e do escuro, ou, sei lá, do doce e do azedo, e por aí vai, essa coisa da dualidade também vai deixar de existir em breve, digamos assim, né? Daqui, quem sabe, um século, ou 2, ou 3. O que se diz é que, eventualmente, essa dualidade vai começar a perecer. Não sei porque que eu entrei nisso, mas é que eu senti vontade de falar. Então, vamos lá. Além disso que eu tinha falado, né? Pra gente somar e eu já entrar nas perguntas de vocês. A gente tem que lembrar que, inclusive, quando a gente fala de depuração, que eu comecei a falar e depois eu fui mencionando outras coisas, o que depura o ser humano? Nosso corpo físico é fruta. Acabou. Vegetal não é depurativo. Sementes não são depurativas. Brotos não são depurativos. Todos eles são de construção de corpo. Então, se você está precisando construir músculo, ganhar massa e por aí vai, somar, vegetais, brotos, são incríveis. Mas se você quer depurar, deixar aí, jogar pra fora, frutas. Frutas, 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 frutas. Ou jejum, claro. Mas pra quem nunca jejuou, pra quem, não tem experiência com isso, eu sugiro que sempre comece pelas frutas. De preferência que faça um processo de monodieta, ou seja, de uma fruta só por um bom tempo, e depois pense em jejuar. Que se depure bastante antes de pensar em jejuar, tá? Jejum é incrível, mas ele não é indicado para todo mundo se não tem experiência, se não tá preparado e por aí vai, tá? Então a gente tem que lembrar que, inclusive, as frutas têm a capacidade de mudar a forma como o nosso DNA responde. Já ouviram falar de epigenética, né? Sim, as frutas têm a capacidade de ligar e desligar genes. Se a gente tem, entre aspas, uma genética para, entre aspas, câncer, que eu discordo um pouco dessa noção, tá? Mas se a gente tem DNA para isso, a alimentação frugal, a ingestão de frutas, ajuda a desligar essa chavinha. Claro, melhor do mundo, orgânicas. Mas se a gente não consegue consumir frutas orgânicas, isso não é desculpa para comer arroz e feijão, porque a gente não consegue orgânicos. Arroz e feijão tem mais pesticida ainda, e no cozimento vão criar, vários, vão ter várias reações específicas que vão criar vários metabólitos aí tóxicos também, tá? Então, para resumir e a gente já entrar no processo, 7 anos de detox é tempo? É. A gente se dedica? Sim. A gente tem escorregões? Sim. Então esse valor não é um valor fixo. Pode ser que para algumas pessoas esse 7 vire 5, porque é uma pessoa que jejua bastante, faz processo de sucos, tá sempre nas frutas, não se escorrega, e uma pessoa que talvez tenha uma genética mais propensa a desintoxicar mais fácil, vive no campo, não tem a poluição da cidade, por aí vai. E para outras pessoas, estresse, muito trabalho, dorme pouco, até se alimenta bem, mas faz pouco exercício, ou tem um estilo de vida meio complicado, a família causa muito estresse na cabeça da pessoa. Isso pode aumentar para 9, 10 anos, 12 anos. A alimentação é um dos itens dentro desse processo de desintoxicação. A gente tem que lembrar disso. Sono é o maior ponto dentro do processo de desintoxicação. E muitas linhas dizem que o jejum a seco é uma extensão do sono. Por isso que eu adoro o jejum a seco. E também para quem quiser, né, gente? Em breve tô pensando numa presencial aí, uma guiança presencial de jejum a seco. Se alguém estiver achando legal fazer por perto, me avisem pra gente procurar um espaço juntinho. Mas a gente tem que lembrar que monofruta, que nem falei, monofruta, ficar um tempo de uma fruta só, uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano à base de uma fruta só, claro, aí 1 ano, cuidado, porque não é pra todo mundo. Começa com 1 semana, 1 mês, 2 meses. Não passe disso no início. Avalie os seus processos, veja os seus exames, entenda o que está acontecendo, peça para alguém que de verdade sabe analisar exame para analisar exame, porque a maior parte dos médicos e nutris não sabe, 95% não sabe, tá? E entendam se todos os órgãos de excreção estão funcionando bem. Rins, primeiro de todo no caso. Intestinos, que é o primeiro que precisa de depuração antes da gente pensar em avançar. Rins, em segundo lugar, tá? Fígado. Inclusive, se a gente tá com metais pesados ou não, antes do fígado até, depuração de metais pesados. Depois do fígado e por última etapa da depuração, desparasitação. E algumas pessoas vão falar, Eli, mas
Quando eu tô fazendo processo de sucos, eu vejo sair vermes. Claro! Porque o seu ambiente interno não condiz mais à vivência deles, eles vão sair. Só que uma desparasitação precisa de um processo mais longo, tá? E aí a gente tem que entender que é isso, a busca da cura é diferente do tratamento. E a cura é desintoxicar. O primeiro passo da cura é desintoxicação. E a desintoxicação pode ser um processo mais longo. Claro que para algumas pessoas pode ser mais curto, pode, do que 7 anos, pode. Para algumas pessoas pode ser mais longo, pode, tá? Então vamos lá, vamos para as perguntas. Pra gente também não ficar aqui um tempão, já estamos em 40 minutos de live. A minha intenção é fechar em 1 hora. Vamos ver se a gente se empolga muito aqui ou não. Vou começar do início, tá? Pergunta aqui do Arthur, ó. Você tá na fase de quanto tempo de detox? Nossa, Arthur, então, aí é uma boa pergunta, né? Porque assim, vocês, pra quem me segue há um tempo, sabe que em 2021 eu tive um processo de 4 meses morando com meu pai, que eu comecei a comer muito cozido, e não cozidos que são cozidos leves, tipo abóbora no vapor, brócolis no vapor, não. Voltei a comer arroz e feijão, feito pela moça aqui que trabalha com ele, que era a moça que trabalhava comigo. Perdão, é que eu fui ler a frase da Daniela e saiu como, aí veio comigo. Que era a moça que trabalhava com a minha mãe, então ela cozinhava com o mesmo tempero da minha mãe. Eu voltei a comer arroz e feijão dela por 4 meses. Eu engordei 20 quilos em 4 meses. Não só arroz e feijão, assim, do tipo, comia uma colherzinha. Não, gente, eu comia um pote de 1 quilo de cada um, numa mesma refeição. Um processo emocional muito louco nessa época, tava uma depressão bem profunda. E claro, a alimentação somou e me puxou mais ainda, porque a gente sabe que a alimentação não ideal leva a gente à depressão. E aí foi um processo bem complexo. Então eu sinto que talvez eu esteja recomeçando, entre aspas, né? Imagino que eu esteja aí, quem sabe, no 3º para 4º ano do processo. Mas isso a gente não tem como saber 100%, né? Gente, para quem tiver perguntas, eu vi que algumas pessoas entraram no final, mande aqui embaixo no balãozinho, tá? Eu tô respondendo uma a uma aqui. Então, o próximo, da Shirley. Eli, para que tenha um detox bom de verdade, temos que estar 100% no Fruge? Estou vegana, mas não 100% no Fruge. Eu até comentei, né, brevemente. O ideal é Fruge. O ideal é 100% frutas. Se você quer ter um processo mais rápido, né, é no Fruge. Se você não se importa de ter um processo que dure alguns anos a mais, aí você pode estar 80%, 90% no Fruge e os outros % você tá, talvez aí, quem sabe, comendo abóbora no vapor, brócolis no vapor. Folhas e frutas cozidas não geram muco, não são desintoxicantes, mas ao mesmo tempo também não são intoxicantes, tá? Então, do tipo, você fica ali no neutro, né? Então, quando eu falo fruta, porque abóbora é fruta, pepino é fruta, abobrinha é fruta, tomate é fruta, tá? Banana da terra é fruta, tá? Então, esses são itens cozidos que não causam tanta intoxicação e que vão segurar um pouco o teu detox, mas ao mesmo tempo não vão segurar tanto, tá? Então, cozido, eu diria que esses são os itens que são válidos cozidos, tá? As folhas, que nem eu falei, né? Brócolis, couve-flor, repolho. Bom. Mais uma pergunta aqui. O jejum longo entra em que parte? Ou pode fazer sempre? Eu não sei o que você quer dizer com longo, Flor, porque jejum longo é só a partir de 15, 20 dias, tá? Então, eu não indico um jejum longo para pessoas que estejam intoxicadas, que ainda tenha muita coisa para jogar para fora, tá? Então, eu indico para as pessoas que queiram fazer um jejum longo de 2 semanas, 21 dias... Manga. De 2 semanas, 21 dias, que façam um processo de monofruta antes, façam um processo de solid vacation, tá? Antes de pensar em jejuar. Mas jejum de 1 dia, de 16 horas, 18 horas, vocês podem fazer praticamente todos os dias. Não tem problema. Que nem é muito considerado jejum na academia, nos estudiosos do jejum, tá? Porque eles só consideram jejum a partir do momento que a gente entra em cetose. E cetose a gente só entra depois de 2, 3 ou 4 dias de jejum, dependendo da pessoa, tá bom? Priscila falou, eu fico imaginando como deve ser essa questão com seu pai, por terem visões opostas em relação a isso. Olha, a gente convive. Aqui é a pergunta dela. A gente convive, Pri. São questões, né? Tem muita coisa que a gente bate de frente, eu evito,
evito conflito ao máximo, evito dar minha opinião ao máximo. Tem horas que eu não consigo que eu falo alguma coisa, mas eu evito ao máximo falar sobre as coisas que eu acredito que eu sei que ele discorda. Porque eu sei que não vai adiantar muita coisa. Tem coisas que ele fala, nossa, uau, como é que você sabe disso? Uau, uau. Mas não muda muita coisa, né? Nair falou aqui, ó. Elice, somos seres frugívoros porque temos que comer verduras e legumes. Somos frugívoros, não frutarianos. Frugívoros comem folhas, comem sementes, mas em menor quantidade. A fruta sempre em maior quantidade. Aí ela falou, se nós comermos só frutas, não teremos todos os nutrientes que o nosso corpo precisa? Infelizmente não. Ainda mais na atualidade, que o solo tá tão pobre, que a gente não tá... Mesmo, por exemplo, eu acho que seria super legal se em algum momento eu entendesse mais e pudesse ter um laboratório pra fazer esses testes, né, gente? Mas pra testar, tipo, uma banana orgânica aqui, do meu bananal aqui atrás de casa, e uma banana orgânica que eu compro no mercado, pra ver a diferença. E para além disso, observem que com certeza existe uma diferença muito grande da banana de agora aqui, mesmo aqui de trás, para a banana de 15, 20 anos atrás, ou 30, 40, 50, 100 anos atrás. Era outro solo. Então, infelizmente, não dá pra gente ser frutariano. A curto prazo, num processo de detox, ficar de um item só, uma fruta só, por exemplo, agora que a gente tá no inverno, só laranja por 15, 20, 30 dias. Lembrando que só laranja tem que consumir o suficiente, tá, gente? Não é comer 5, 10 laranjas num dia, tá bom? Então, enfim, dá pra ficar? Dá, mas é um processo pontual, não é a tua vida inteira. Caio falou que a alimentação crua tradicional com muita gordura também não desintoxica, não mesmo. Eu até vou falar bastante sobre isso na Nua e Crua, né? A vivência que vai ser do dia 9 ao dia 12. Eu vou comparar todas as alimentações crudívoras que existem e vou demonstrar por A mais B qual que é a melhor, tá? Então a gente vai ter um encontro sobre isso na Nua e Crua, na vivência, né? A Priscila perguntou, ó, tá aqui, ó. Fala, por favor, alguma das frutas não doces, tipo tomate. Abobrinha, quiabo, pepino, abóbora mesmo, né? Todos os tipos de abóbora que existem. Maxixe. Adoro maxixe. Tão bom. Maravilhoso. Abacate, né? Que é bem gorduroso. O açaí, que naturalmente não é doce, né? Que mais aqui? Jiló. Pimentas. Berinjela. Odeio berinjela, não indico pra ninguém, tá? É uma solanácea, não é muito legal pra nossa saúde. Não indicam que consumam, muito menos crua. Mas só pra te dar uma ideia do que existe aí de frutas não doces, né? De paladar não doce. Newton perguntou aqui, pode falar um pouco sobre urinoterapia? Eu gravei um áudio recentemente no grupo fechado que eu tenho de conteúdo, né? Pra quem quiser... Grupo fechado, entre aspas, tá? A gente é aberto pra quem quiser entrar. E eu vou fazer uma live sobre urinoterapia em breve, Newton. Então não vou te falar sobre ela aqui agora, tá? Vou deixar pra essa live em breve. Amanda falou, se escolher monofruta pode mudar de acordo com a estação do ano? Super deve. Por exemplo, agora a gente tá na época das cítricas. É super legal pensar numa monofruta agora cítrica, né? E aí, vou dar um exemplo aqui. Pra quem mora onde... Até em janeiro, fevereiro, época de melancia. Super legal ficar de melancia direto. Com certeza. É uma ideia. Pra quem tá em algum lugar que dá jabuticaba agora, aproveita, fica um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana só de jabuticaba. Inclusive, jabuticaba, vocês sabiam que é mais desintoxicante do que uva? É a uva brasileira. Mandem ver. Nair, quando eu comia de tudo, eu dormia mais. Agora, crudívora, eu durmo menos. Porque é isso mesmo. O teu corpo gastava energia pra se limpar muito mais do que no crudivorismo. Dormir menos é bom nesse sentido, tá? Sem forçar. Você ir dormir, acordar mais cedo, se sentindo mais renovada, precisar de menos horas de sono. Não é forçando a barra. É um ótimo sinal. Quando a gente tá comendo, inclusive eu noto isso quando eu, por exemplo, como gordura, castanha, faço alguma receitinha diferente, eu preciso dormir mais. Quando eu tô mais nos sucos, eu durmo quase que 2 ou 3 horas a menos do que quando eu tô na alimentação crudívora usual, né? Com muita fruta, salada e etc. Então, vocês podem fazer esses testes. Quanto mais a gente necessita dormir para se sentir ok ou com energia, já indica que a gente tá gastando muita energia com a digestão. Existem muitas pesquisas que demonstram que diariamente a gente gasta em torno de 40% a 80%, não tem um consenso, tá? Mas algumas linhas falam 40%, outras 60%, outras 80% da nossa energia diária é gasta com a digestão. Por isso que num jejum,
O certo é a gente se sentir cheio de energia. Quem jejua e não se sente cheio de energia é porque ainda está intoxicado e precisa mandar essa toxina para longe. Depois que a gente se desintoxica, a gente tem energia no jejum até a gente ter estoque de gordura, né? Não existe essa de não ter energia no jejum, tá? Só quando a gente está intoxicado. Lúcia perguntou quanto tempo fazer de monofruta. Para quem nunca fez, eu sugiro fazer um dia, um final de semana, para testar. E sempre busque a melhor qualidade de fruta, a fruta mais madura possível, tá? E aí, para quem depois achar legal e quiser se estender, pode estender para uma semana, 10 dias, 15 dias, 30 dias, tá? Só que tem que consumir o suficiente, gente. Não dá para uma pessoa achar, eu vou ficar de laranja, que nem eu falei. Vou comer 10 laranjas hoje, é muito pouco. Provavelmente uma pessoa que vai ficar de laranja, num dia vai consumir 50 laranjas, talvez 60, talvez 70, depende da laranja, tá? Então, esse cuidado de consumir o suficiente, que senão vai ficar fraco mesmo. Porque a gente não vai estar nem na cetose e nem consumindo o suficiente, então a gente fica mais fraco. Deixa eu ver outra pergunta que subiu aqui. Daniele perguntou como faz desparasitação. Eu não ensino, Dani. Não ensino assim virtual, porque 99,9% das pessoas não pode desparasitar ainda, tá? Primeiro precisa limpar o intestino. Primeiro precisa limpar os rins, depois precisa quelar metais pesados, depois precisa limpar o fígado, que eu não concordo com o protocolo do Moritz, inclusive aquele cheio de azeite, irarará e ácido málico, discordo super. E por último, desparasitação, tá? Então eu não ensino assim. Se você quiser, vem para Aspirare para eu te auxiliar e te ensinar como é o protocolo para limpeza intestinal. Para quem quiser, no privado eu ensino a depuração renal, né, em consulta privada, mas primeiro a pessoa precisa passar pela limpeza intestinal. Eu não queimo etapas, porque eu não quero machucar ninguém. Eu não sou a pessoa de querer ficar ganhando em cima de ninguém. Quero todo mundo saudável. Então eu não vendo protocolos que são protocolos que podem machucar alguém, tá? Natália falou, Eli, alimentação crua na amamentação e jejum na amamentação. Alimentação crua na amamentação super pode. Inclusive, eu tô para fazer uma live com as mames fruges que eu conheço por aí pra gente falar sobre frugivorismo, crudivorismo e gravidez e amamentação e criar filhos no frugicrude. Super pode. E na amamentação, jejum não é tão indicado, a não ser se for um jejum intermitente, 12 horas, coisa curtinha, ok, porque você vai estar gastando muita energia, muita caloria para estar amamentando o teu filho, né, ou filha. E aí, no caso, é necessário que você esteja consumindo o suficiente. Se você fazendo jejum de 14, 16 horas, por exemplo, né, intermitente, você se sentir forte e conseguir ainda estar consumindo quantidade suficiente de frutas e vegetais para se manter saudável, tá tranquilo, mas a maioria das mães não consegue, tá? Então, o indicado é que você deixe o jejum de lado durante esse processo da amamentação. A não ser que seja um jejum curtinho, tá bom? Que nem falei, né? De 12 horas. Mas a alimentação crua é para todo ser humano. Não importa se tá grávida, se é ser humano. Então, é para todo ser humano. Deixa eu ver. Acho que das perguntas dos balãozinhos foram. Subiu mais uma aqui da Evanilde no chat, que vai dar tempo de eu ler, porque às vezes quando jogo aqui no chat eu não consigo ler, porque sobe muito rápido. Ela falou qual a melhor fruta, monofruta, para acabar com acne e espinha. Minha filha é vegana, mas tem muitas espinhas. Não existe uma fruta boa para isso. Existe ela parar de comer as porcarias que ela tá comendo, Flor. Tá? Ela deve estar comendo muita farinha, talvez queijos veganos, produtos veganos processados, muitas castanhas, muito cozido, tá? Se ela tá comendo isso tudo e talvez de quebra muito, sei lá, né, coisas com óleo, com gordura, tá explicado. Acne, no final das contas, é estagnação, tá? Estagnação linfática e também os rins dela funcionando talvez aquém do que ela poderia estar funcionando, tá? Isso significa que talvez ela esteja ingerindo excesso de proteína também, além de coisas processadas. Então não existe uma fruta específica. O ideal é ela mudar a alimentação dela como um todo. Não é uma fruta. É ela consumir coisas que não causem essa estagnação, tá? Inclusive, vocês devem ver que, por exemplo, pessoas, entre aspas, tá? Os marombeiros de academia. É comum eles ficarem cheios de espinha. Se não é na cara, é nas costas, é no corpo, é aqui, né? Isso é porque eles estão consumindo uma alimentação que não é adstringente o suficiente, que não auxilia a eliminar toxinas.
E ela deve estar num veganismo que é um veganismo que não é desintoxicante, é um veganismo denso. Perdão eu ser franca assim, tá? Mas o que eu sugiro é você conversar com ela sobre a qualidade da alimentação dela. O que eu vejo com muitos veganos e crudívoros também, tá? E vegetarianos, é que a grande maioria fala: eu já sou vegetariano, já sou vegano, já sou crude, então eu já sou saudável. Não é por aí. Eu digo por mim, tá? Em breve eu vou até fazer uma live com o Will sobre a minha análise de exames para vocês entenderem quais são os meus desafios genéticos, quais as coisas que minha genética que eu não consegui desligar ainda tá pegando. Vou mostrar pra vocês. Então não é só ser crudívoro, frugívoro, vegetariano, vegano. E também não é enfiar um monte de suplemento. A gente precisa entender o que precisa suplementar de verdade, o que a pessoa não tá conseguindo consumir por meio da alimentação dela, ou por que talvez, muitas vezes a pessoa até consome, mas ela não tem cloridria suficiente, né, no estômago para conseguir quebrar aquele nutriente específico e conseguir assimilar da melhor maneira no intestino. Ou então a pessoa não mastiga bem, meu caso, eu mastigo super rápido. Não mastiga bem e não agrega as enzimas, né, ptialina e etc, na boca o suficiente para depois o estômago digerir melhor. Então tem tanta coisa que entra aí, que essa noção que às vezes a gente tem, tal coisa vai curar tal coisa, não é tão simplista, tá? Eu sei que seria ótimo se existisse uma pílula mágica, mas não é. Então muitas vezes a gente precisa avaliar muitas coisas para chegar nesse ponto, tá bom? E que nem o Caio falou, exato, ó, a alimentação precisa ser sem muco. Muco, produção de muco, de certa forma, é natural ao nosso corpo quando a gente está precisando se proteger. E o nosso estômago cria muco naturalmente para proteger, por exemplo, né, as células epiteliais do estômago, porque a gente tem o único lugar do nosso corpo que deveria ser sempre ácido é o estômago. O pH estomacal é ácido e precisa ser ácido porque a gente está querendo utilizar, né, esse pH para auxiliar na digestão. Todo o resto não deveria ser ácido. Inclusive, a urina do ser humano não deveria ser ácida, tá? É neutra para levemente alcalina. Senão a gente nem conseguir fazer xixi. Imagina fazer xixi de Coca-Cola, que sai ardendo. Não dá, né? Então, é esse cuidado. O muco, assim, que nem falei, né? De certo nível, ele é natural em algumas partes do corpo. Mas não é natural produzir muco no intestino. Não é natural ficar com o nariz entupido o tempo inteiro. Não é natural acordar com remela. Não é natural ter corrimento direto. Não é natural ter espinha, que é mais muco, né? Então, é o nosso esporo jogando muco pra tudo quanto é lado. Oi, Kelzinha! Boa tarde, saudade de você, sempre inspirando a todos. Ô, linda, gratidão, que bom ver você aqui, quanto tempo. Bom, para quem tá chegando, boas-vindas, a gente já tá quase encerrando a live, quase em 1 hora de live. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Eu tentei resumir, eu sei que eu dei menos conteúdo focado tanto nos 7 dias, né? Nos 7 dias, nos 7 anos de detox, mas justamente expliquei um pouco. A minha intenção é mostrar para vocês que não existe pílula mágica. E que a gente precisa ter paciência, né? Então é justamente esse processo da gente ter paciência, de não pular etapas, de não queimar etapas, de ir um dia após o outro, de justamente ter essa coisa de compreender que o nosso organismo às vezes demorou alguns anos para chegar onde a gente tá. Se a gente estiver bem ou, entre aspas, mal de saúde, né? Então, às vezes, a gente vai precisar de alguns anos para conseguir sair daí. É um investimento. A gente tem que entender que essa pressa que às vezes a gente tem é uma pressa que atrapalha, porque a gente fica querendo alcançar a perfeição rápido e no primeiro escorregão a gente desiste. E não é por aí, tá? Não vamos desistir. Ó, a Kel falou aqui. Estou numa cidade que é 100% pó metálico, amiga. Fala sobre detox de metais pesados, se possível. Ixi, Flor, que desafio. Olha, eu posso até deixar pra fazer... Acho que eu tenho uma live sobre isso, na real, já. Nem sei se foi de metal... Acho não. Eu e o Will fizemos uma live sobre xenobióticos. E metais pesados são xenobióticos, né? E você pode até assistir depois, mas vou tentar resumir um pouquinho. Detox de metais pesados não é indicado se a gente não primeiro limpou os intestinos, depois depurou os rins
E aí depois a gente pensa em eliminação de metais pesados. Então, essa limpeza intestinal, que é exclusivamente de sucos coados frescos de frutas e, né, por aí vai. Inclusive a própria Spirari, que é o que eu guio esse processo, vai acontecer em outubro. Essa limpeza intestinal pode demorar, se for uma pessoa que já tá numa alimentação crua, que eu sei que você tá, né, Kelzinha? Pode demorar uns 40 dias. Uma pessoa que vem de uma alimentação de tudo pode demorar 90, 120, até 200 dias. Já guiei uma pessoa num processo de quase um ano, tá? Para eliminação de todas as impurezas intestinais. Depois da limpeza intestinal, a depuração renal pode também demorar alguns meses. Então, por isso que a gente fala que é uma dedicação. E é consistência, não é perfeição, é consistência, tá? E perfeição no sentido que a gente acredita de perfeição, porque perfeição é como se nada fosse errado, nada desse errado, né? Essa é a nossa conotação. E aí a depuração de metais pesados, eu acho que é esse cuidado, né? Esse cuidado da gente saber que se você tá se intoxicando, você usar clorela de vez em quando, né? Até a Daniele falou do coentro aqui, é bom, mas não foca em depurar metal pesado se você não primeiro limpou os intestinos 100%, se não tem placa, não tem nada, depois fez um processo de depuração renal, que vão entrar algumas ervas, a alimentação é majoritariamente de frutas, mas não precisa mais ser sucos e por aí vai, né? Então é um processo de caminhar. Não dá pra gente falar, nossa, vou fazer hoje um protocolo de metais pesados, e o protocolo demora um tempo, né? Às vezes 1 mês, 2 meses. Começar hoje. Se você começar a depurar metal pesado sem limpar o teu intestino, você vai possivelmente reabsorver uma boa parte. Em segundo lugar, você vai desalojar certos verminhos, porque muitos vermes e parasitas que a gente tem no nosso corpo, eles vão estar ali povoando o nosso corpo, porque o nosso corpo tá sujo. A partir do momento que a gente limpa o nosso corpo, os vermes vão embora e muitas vezes levam juntos metais pesados, tá? Mas os verminhos, inclusive, vão aparecer para nos proteger de metais pesados. Eles englobam, alguns se alimentam de metais pesados. E é por isso que eles aparecem no nosso corpo também, tá? Daniele falou, agrião e coentro são bons para consumir no dia a dia? Com certeza. Toda fruta, toda folha, tudo é maravilhoso, Flor. Consumir em quantidade também. Tem pessoas que falam, tal coisa é boa para consumir, consome isso aqui por dia. É consumir mesmo. Leandro falando perfeitamente, o corpo tem que ganhar a força e abrir o caminho para eliminar metais pesados. É isso. Não dá para ser de uma hora para outra. Mas é isso, meus amores. Eu acho que estamos por aí. E depois, Kelzinha, vê lá a live que eu fiz com o Will sobre xenobióticos, tá no meu YouTube, que é a mesma coisa, @elilamego. Já faz um bom tempo, talvez deve ter um ano aí que a gente fez essa live. Aí você vai ter que ir descendo lá pra você encontrar o vídeo, tá? Mas com certeza vai trazer luz pra algumas coisas aí. Agradeço a vocês todos. A minha intenção era fazer uma live leve, mas trazer esse tema, porque é um tema que eu, sinceramente, acho muito difícil de abordar numa live, falar sobre desintoxicação em 7 anos, em pelo menos 7 anos, para algumas pessoas menos, outras um pouco mais, porque vai variar tanto de pessoa para pessoa, vai variar do quanto cada um está disposto a se conectar com o processo, o quanto cada um está disposto a fazer uma desintoxicação mais profunda ou mais gentil, mais leve, depende do ritmo de cada um, tá? E tem que começar por onde, né? Tem que começar primeiro pelos intestinos, depurando, fortalecendo, tonificando, abrindo espaço. A gente não... Primeiro ponto, gente, tem que lembrar. Desintoxicar é muito mais importante do que colocar pra dentro. Então, a gente tem que conseguir colocar mais pra fora do que a gente coloca pra dentro. Não adianta a gente comer um monte se a gente não consegue desintoxicar. A gente precisa estar colocando mais pra fora do que pra dentro. Sempre, tá? Então, é isso. Gratidão. Dia 8 a gente tem outra live, vai ficar salva, que vai ser uma live sobre dicas de como se manter aquecido comendo alimentação crua. Então, como se manter aquecido no inverno numa alimentação crua e vegana. Então, venham. Vai ser gostoso. Vai ser às 17 do dia 8 agora de agosto. Mas gratidão novamente. E quem também tiver dicas, tá? Ou quiser que eu faça alguma live específica, essa live foi a pedidos, né? Lá no grupo que eu comentei do WhatsApp, a gente de vez em quando abre, né, o pedido de, gente, manda dicas aí de live se vocês querem que eu fale, que eu comente, que eu discorra. E aí me mandaram essa sugestão. E cá está. Grande beijo, linda tarde, fiquem bem e até breve.